Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, trazendo as últimas notícias, escalação, quem vai pro jogo, quem viajou, quem não viajou, o Payet fica ou vai embora. Pedrosa trará essas informações para nós hoje, com ele, Fernanda Maia e Benê Casagrande. Já amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Tá confiante na vitória do Vasco hoje? Já deixa aí seu comentário, sua opinião. E sem muita enrola, vamos para mais um vídeo, né, galera? Hoje, O gigante. Vascão? Gigante no Vascão G4. da Gama? Perfeito. Muito bem, Vascão da Gama entra em campo hoje para encarar o Ceará. Como sempre, o time foi recebido com muita festa em Fortaleza. Rodolfo. A chegada em Fortaleza foi nos braços da torcida. O Vasco encara o Ceará hoje às 9h30 da noite na Arena Castelão, abrindo a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. As duas vitórias consecutivas deram alívio ao técnico Fábio Carille, que terá mudanças na escalação. Felipe Coutinho ficou no Rio de Janeiro em preparação para o Clássico dos Milhões contra o Flamengo no sábado. A tendência é que Payet entre no time titular como referência na criação e complete o quarteto ofensivo com Garré, Nuno Moreira e Verratti. Com 6 pontos no Brasileiro, o Cruz Maltino busca melhorar o seu rendimento fora de casa nessa temporada. O time comandado por Carille, que tem 100% de aproveitamento em São Januário em 2025, está um mês sem vencer fora do Rio. E caso conquiste a vitória hoje, assume provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Quero saber de você, Lucas Pedrosa, qual o provável Vasco para encarar o Ceará? O Ceará de volta aí à elite do futebol, difícil demais jogar no Castelão, mas o Vasco é o Vasco, né? Tá no G4 Exato. do Brasileirão. Ceará com Pedro Raul, tá? Com o Pedro Raul. Olha lá, ele já tá torcendo pra lei do ex. Não. Já tá implicando os outros. Essa lei do ex, a gente precisa torcer, é perder tempo. Ah, é? Vai Porque acontecer. sempre acontece, velho. Entendi. É a lei que funciona no Não Brasil. tem jeito. Ô, Pedrosa, fala o Vasco aí da Gama. Vamos lá, lembrando que Coutinho não viajou para Fortaleza poupado, um jogador que fez uma grande sequência de jogos e que está jogando muita bola, tá nessa gestão de minutos, até porque o Vasco tem Flamengo e Lanús na semana que vem. No sábado, o Vasco e Flamengo no Maracanã. Na terça-feira, Vasco e Lanús, e é um jogo muito importante pela Copa Sul-Americana, porque o Lanús também tem 4 pontos. Tietê foi liberado para resolver problemas particulares e o Pumita foi acompanhar o nascimento da filha. Então, esses 3 jogadores não viajaram para Fortaleza. Então, o Vasco, na minha visão, Tá Fernanda... sem Tietê, Pumita e Coutinho. E é isso. O Vasco, na minha visão, Fernanda, vai com o que tem de melhor nessa equipe. Isso não é uma informação, é a escalação que eu acho que o Vasco deve entrar em campo. Se eu souber a informação, a gente traz aí nas redes sociais também do SBT. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e também o Lucas Piton. Lucas Oliveira e Lemos, 2 zagueiros que estão fora por problemas médicos também. Na parte da volância, Hugo Moura de primeiro volante, de segundo volante o Paulinho, deve retomar essa vaga de titular na ausência do Tietê. Lá na frente, o próprio Payet, na vaga do Coutinho. Na esquerda, o Nuno Moreira, pode ser o Garré ou o Ryan. E no ataque, o Verratti. Então tem essas dúvidas aí. Eu acho que o Vasco não perde muito em nível técnico. Como é o meio que vai ser? Paulinho? Pode ser Hugo, Paulinho, Payet na vaga do Coutinho, Nuno Moreira e na direita Garré ou Ryan e no ataque o Verratti. É o que eu acredito que vai jogar hoje. Bom Vasco, hein, Venê? É um bom Vasco, é um Vasco que eu brinquei aqui, mas embora seja muito difícil de encarar o Ceará lá, mas é um time que dá pra sim você pensar numa vitória, mesmo jogando fora de casa, ou pelo menos conseguir um empate, que já seria muito importante, porque jogo fora de casa eu acho crucial você pontuar. Independentemente se seja empate ou vitória, eu acho que vai ser a grande diferença, seja qual for a sua pretensão dentro do Campeonato Brasileiro. E o Payet novamente sendo importante na ausência do Coutinho. A gente não sabe qual é o futuro do Payet no clube, tem contrato até o início de maio, né, 5 Pedrosa? de maio. Até 5 de maio, então assim, ele pode estar vivendo os últimos dias dele debaixo da Gama. E talvez ele queira se despedir, ou não, né? Talvez ele queira uma renovação de contrato, mas é um jogador que vai ser importante nessa ausência do Coutinho. Será que ele fica, Pedrosa? Eu acho que essas questões extra-campo que estão acontecendo, a gente não comenta isso aqui muito nesse programa porque não é a nossa vibe, mas todo mundo sabe o que acontece, tem uma questão aí, toda uma fofoca envolvendo
a vida do Payet fora de campo, uma traição, uma suposta traição à sua esposa. Ô Pedrosa, você acha que isso pode tá pesando para o Payet não continuar? Ele poderia, em algum momento, aceitar uma redução salarial, mas nesse momento ele acha melhor ir embora? Você tem informação, você tem opinião sobre isso? Olha, Fernanda, sobre o extracampo, já passou até da fofoca e virou página policial, é verdade, né? Então, Pedrosa. a gente tem que entender que isso é uma coisa que o Vasco, como clube, tem que acompanhar de perto. Mas há investigação. Até que se prove ao contrário, ele continua sendo inocente. Então é acompanhar a investigação. Faltam aí cerca de 20 dias para o contrato dele acabar. Hoje, o que eu tenho de informação é que o que está sendo analisado, obviamente acompanhando de perto, é o campo. E no campo, o Payet custa cerca de R$1,5 milhão para o Vasco da Gama. É um jogador que, inclusive, Fernanda, tem 2 assistências já no Campeonato Brasileiro. Contra o Santos e contra Sempre também bem, o né? Sport. Foi titular ali contra o Corinthians, não foi tão bem, mas o time todo foi mal. Mas assim, eu acho que que o Vasco entende de custo-benefício, hoje o Payet, ganhando R$1,5 milhão para ser reserva, não está dentro do orçamento do clube. O Vasco pode até tentar pedir uma diluição desse salário, como a gente já trouxe a informação aqui, mas vai muito do que o jogador também quer. Nesse momento, o que eu sei é que não tem nenhuma conversa concreta em andamento para a renovação do Payet. Porque a gente pensa, ô Vene, que é um jogador caro, e se a gente for pensar na realidade financeira do Vasco hoje, é caro demais para o jogador ficar sentado no banco. Mas se o Vasco quer brigar por coisas, precisa ter um banco à altura. E a resposta está na tabela, o Vene Casagrande. Quando ele tem que tirar o Coutinho e ele coloca o Payet. Olha que privilégio que tem. Claro, mas assim, a gente fala muito sobre custo-benefício. Eu, particularmente, acho que o custo-benefício do Payet não serve para o Vasco da Gama. Ainda mais se a gente for levar em consideração a saúde financeira do Vasco, que não goza de um prestígio absurdo financeiramente falando. Eu, particularmente, eu nem buscaria uma renovação de contrato. Acho que o ciclo chegou ao fim e aí buscaria uma contratação no mercado. Ah, mas a diretoria demora a contratar. Mas aí a gente está falando de uma outra questão. A diretoria precisa ser mais ágil. Agora, renovar com o Payet, eu não renovaria, mesmo ele aceitando uma redução salarial. Essa redução salarial será de quanto? De 70%? De 60%? Não adianta reduzir 20%. O custo-benefício ainda vai ser ruim para o Vasco da Gama. Eu, particularmente, não renovaria o contrato dele, mas buscaria uma reposição para ter ali um substituto do Coutinho, porque a gente sabe que o Coutinho ele vai receber esse controle de minutagem durante a temporada. Perfeito. Isso já é uma máxima, Para né? ele render nos jogos que ele estiver em campo, tem que ter esse controle de minutagem. Então, para ter esse controle de minutagem, também precisa ter um reserva ali que possa tentar dar conta do recado. Porque você ter um substituto do mesmo nível do Coutinho é extremamente difícil. A perda Mas de pode Coutinho ser é alguém, grande, né? pode ser alguém que possa dar conta do recado, não ser do mesmo nível. Mas e aí, pensa comigo, Pedrosa, quando é que pode contratar agora? Só A doméstica fechou. Só em junho para julho. Aí a gente tem uma data FIFA de junho até julho. Então, tempo aí de preparação para o Vasco. Mas a gente está em abril, tem o mês de maio inteiro. Mês de maio a gente está falando de 6, 7 jogos de Campeonato Brasileiro, ou mais até. Copa do Brasil. 3 jogos de Sul-Americana, 1 jogo ou 2 de Copa do Brasil. E olha só, o Vasco está dando conta do recado. Sim. Tem que dar o máximo do gás até chegar junho. E depois fazer uma intertemporada e pensar no resto da temporada. Eu acho que vai ser por aí, ainda mais o Vasco que não vai participar do Mundial. E aí, se o Payet foi embora, como é que fica? Tem gente dentro do elenco já que pode fazer a função. Quem é? Que é o Pedro? Garré. Olha aí. O Garré, ele joga Nosso hoje careca descobriu a solução. de meia-direita, mas ele é muito mais meia do que ponta. No meio do ano tem que contratar, o Vene tá coberto de razão. O Vasco vai precisar se reforçar. Mas em vez, talvez, de se reforçar na camisa 10, se reforçar na ponta. Porque hoje, como eu disse aqui em teoria, o Garré pode ser um substituto natural do Coutinho, o Adson joga na ponta direita, o Ryan joga na ponta direita, só que o Ryan deve sair no meio do ano. Quem o Vasco tem que buscar, então? É um ponta direita de velocidade, um cara que consiga fazer de fato a função de ponta. Hoje o Garré pode jogar de ponta? Pode, mas eu até entendo que ele tá quebrando um galho. O Vasco, na verdade, não joga com ponta, joga com 3 meias. O Nuno, o Coutinho e o Garré. Então, assim, o Garré pode fazer essa função de camisa 10. E o Adson, quando tiver 100%, coisa que infelizmente ele ainda não tá, ele vai virar esse ponta direita. No meio do ano volta também o David, que é o ponta esquerda que ajudou o Vasco muito no ano passado. Então, eu acho que assim, o Payet foi embora. Traz o Garré para ser esse substituto natural do Coutinho e traz um ponta-direita qualificado que possa elevar o nível do Vasco, como foi o Nuno Moreira. E quando o Garré... Vamos fazer uma situação aqui. Payet foi embora, né? Agora em maio vai ter um mês e 10 dias inteirinhos aí para ele
ter um substituto. O Coutinho não vai jogar tudo. Alguém vai ter que entrar no lugar do Coutinho. Sim. Aí o Vasco vai lá, não pode contratar ainda até junho. Coloca o Garré ali no lugar do Coutinho. Perfeito. E no lugar do Garré? Adson. Neste momento. Exato. Aí tem um retoque rápido É. para se fazer até junho. Chegou lá, respira. Então, entramos num consenso aqui que talvez não renovar com o Payet financeiramente vai ser um grande Eu respiro acho que vai pro ser Vasco. bom até pra ele, Fernandinho. De verdade, pra ele sair pela porta da frente, sabe? Não desgastar mais a imagem dele. Porque, assim, embora ele entre no lugar do Coutinho, mas ele não consegue desempenhar aquilo que ele pode desempenhar, que a gente já viu em outro momento. Várias vezes eu particularmente, eu critico, vejo também muitos torcedores do Vasco da Gama criticando as atuações do Payet. Ele pode render quando entra no segundo tempo ali com o adversário mais cansado. Então acho que até para ele, para a imagem dele em relação à torcida do Vasco da Gama, que foi um jogador extremamente importante, que não é nenhuma crítica, não valeu a pena. Eu acho que valeu a pena, até agora. O custo-benefício eu acho que não vale mais a pena, não. Só para ilustrar isso, o Payet ganha R$1,5 milhão por Achei mês. que ele ia falar Vene. Quem dera, que a gente estaria bem pra caramba também. Mas ó, ele ganha cerca de R$1,5 milhão. O Vasco tá vendendo o jogo para fora de São Januário por R$2,5 milhões. Então você consegue entender o quão isso onera o clube? Perfeito. Porque assim, se o Vasco fosse um clube com a saúde financeira do Flamengo, com a saúde financeira do Palmeiras, talvez desse para você manter um jogador desse calibre, porque é importante. Agora, um clube que tá devendo, tá vendendo mando de campo por R$2,5 milhões e paga um jogador por mês R$1,5 milhão e esse jogador joga 20 minutos, Perfeito. esse clube não tem condições. O problema, só para finalizar, assim, só para eu deixar muito claro aqui, o problema para mim não é o valor, porque jogador caro é aquele que não entrega dentro de campo. O problema é que ele não entrega, não é um valor, sabe? R$1,5 milhão. Se você pagar R$1,5 milhão pro Verratti, o Verratti entrega. Então, assim, não é caro, sabe? É caro porque ele acaba não jogando dentro de campo. É o famoso custo-benefício, né? O Flamengo, hein, ô Vene Casagrande, volta a campo amanhã, a partida contra... Fundamental nesse elenco e que viajou, e a esperança para essa vitória é Pablo Verratti, o maior artilheiro estrangeiro da história do clube nesse século, com 46 gols. Ele já é o artilheiro do Brasileirão ao lado do Arrascaeta com 3 gols e o artilheiro também da Sul-Americana com 3 gols. Tá numa fase iluminada, amigos, nos últimos 5 jogos, são 6 gols marcados pelo Pirata da Colina. É quem tem salvado também, se a gente pode falar assim, né? Esse trabalho, porque o caldo já poderia ter entornado há um tempo sem o Verratti. O Vasco, desde a estreia do Fábio Carille, comparando exatamente, né, o que o Jufo falava, da força de São Januário, então jogando em casa e jogando fora. Quando joga em casa, 70,4% de aproveitamento, tem o dobro de gols marcados do que sofridos. Fora de casa, aí já muda, né? 45,8%, com 11 gols marcados e 10 gols sofridos. A conta já fica muito apertada. E jogar contra o Ceará lá, vamos conversar, né? Não vai ser fácil para ninguém. Nunca foi e não vai ser fácil para o Vasco, né, Mar? Não. O Ceará, se você observar até a escalação, você vai entender, o Ceará vai ter dificuldade na Série A do Campeonato Brasileiro, porque tem muitos jogadores, tem poucos jogadores que seriam titulares nos outros 19 times. Entretanto, esse time já entendeu qual é a do Condé, qual é a do técnico Léo Condé, foi campeão cearense assim, e é um time que vende qualquer bola muito caro, muito caro. É um time que disputa, que fisicamente várias vezes se impõe no meio campo. Então, quando esse time relaxar, ele vai ter problema. Até agora, esse time não relaxou. E é isso que o Vasco deve encontrar. Um time que está, apesar de derrota na última rodada, um time que está muito ligado no que está acontecendo e que sabe que precisa ter os pontos em casa. E aí bate com o que o Jufo está trazendo, né? O desempenho do Vasco fora de casa não é bom. O desempenho do Ceará em casa é o time que vai vender caro. E vale lembrar, esse time quase ganhou do Red Bull Bragantino na primeira rodada. Sim. Chegou a fazer um 2-0 que tinha alguma tranquilidade. Depois, no segundo tempo, acho que recuou demais. Sai na frente também, não foi? Na partida Sim, contra o Juventude, 1-0, gol do Alan. E depois acaba... toma virada também. Quer dizer, olha como é um adversário duro e aí vai voltar naquela conversa que foi tão polêmica e discutida do Vasco no jogo contra o Corinthians, que é o de poupar ou não os jogadores. Dessa vez, pelo que o Jufo contou pra gente, não é aquela questão de tirar todo o time. Acho que ele aprendeu, né? Mas tira pelo menos uma peça importante aí, que é o Coutinho, Jailson. Tira o Coutinho, que tá vivendo uma fase
Acho que é melhor, a gente pode falar, né? A melhor fase do Coutinho desde que ele retornou ao Vasco. Sim, sim. E eu já citei isso aqui também, mas somo muito ao Nuno Moreira. A chegada do Nuno Moreira. A chegada dele auxiliando muito essa subida, né? O crescimento, né, do Coutinho, porque tá jogando bola, tá com um pouco menos responsabilidade, porque o Nuno Moreira faz o corredor, mas é um cara organizador que não tem medo da bola. Não correria, que se o Coutinho der o passe, a bola vai voltar nele de qualquer forma. Não, é um cara que é tranquilo com a bola no pé. Mas o Coutinho também, a gente sabe das condições físicas do Coutinho. Então, o Carille viu nesse jogo, ó, deve ter sido avisado, vai ter que segurar nesse jogo. Mas aí já também não é igual o Corinthians. Não tirar 8 jogadores para enfrentar o Corinthians fora de casa. Não, e é compreensível tirar o Coutinho. Exatamente. Que é o que a gente estava falando. Okay. Depois vai ter o Flamengo, e depois já tem o Lanús, e ainda esse mês tem a Copa do Brasil. Não, agora dá para entender. Sim. Não dava para entender contra o Corinthians tirar 8. Tirar todo mundo. De uma vez. Agora dá para entender. Mas só em relação ao campo que o Marra falou, você vai citar... Não, vou falar de calendário do Vasco, pode seguir. Não, mas só para citar em relação ao que o Marra falou, o ataque do Ceará. O Pedro Raul, muito bem. Ailon também, o Galeano também. O Fernando Sobral no meio campo, que é um cara de combate. Então, e já sabe o que o treinador pede. Por exemplo, fica um bloco um pouco mais baixo, se for apertado, quebra no Pedro Raul. E o Pedro Raul está conseguindo fazer a parede, está conseguindo escorar. Então, a partir do Pedro Raul, o time vai à frente com 2 caras que são muito rápidos. O Ailon e o Galeano são muito rápidos. Então, o Vasco, quando subir, vai subir com os laterais, provavelmente, porque é a válvula de escape desse time do Vasco, o PH de um lado e o Piton do outro. E aí, assim, né, Jair, rapidamente, só a torcida do Vasco tem que ter paciência para entender que em alguns jogos, talvez seja interessante não jogar com a linha alta, cara. Sim. Mas está jogando fora de casa, assim, vai jogar sempre? Talvez não seja sempre. Mas hoje... Esse de hoje é um jogo para isso. Problema do Ceará. Não, porque o Carille acho que não vai se intimidar em fazer isso. Mas aí o torcedor fica, é covarde, é isso, aquilo. Aí ele já tá ali na esquina, né? Aí... Já era. Porque assim, quando você pensa num resultado contra o Ceará fora de casa, o empate é negócio. Sim. Pra esse momento de Campeonato Brasileiro. Porque tem um Cruzeiro aí pela frente. Então, é isso. Porque vem o Ceará agora, aí a sequência é o Flamengo, no final de semana, no sábado. Aí Lanús, aí Cruzeiro e aí Copa do Brasil fora. O Lanús é em São Januário. E depois Palmeiras. Nossa, é muito puxado. O Lanús é São Januário, né? É assim, Vasco contra Flamengo, lá no Rio, com o mando do Vasco. Oi, Jufo. Aí Lanús, Cruzeiro fora, Operário, Copa do Brasil fora, e aí Palmeiras em casa, aí Sul-Americano. Enfim. Aí foi, né? Semanalmente, o Marcelo Santana e o Fábio Carille, o Marcelo Santana, executivo de futebol do Vasco, o homem forte do futebol, e o Fábio Carille se reúnem para traçar as prioridades da equipe. E a Sul-Americana é uma prioridade muito grande para esse ano, visto que o Vasco está sem ganhar um título desde 2016, é um título internacional e uma vaga mais fácil, podemos dizer assim, para a Conmebol Libertadores. Então, essa sequência de viagens, o Vasco vai ter ainda o Cruzeiro e vai ter o Cruzeiro ainda também fora, uma sequência de jogos fora de casa. Então, esse jogo contra o Ceará foi discutido que era uma partida para tentar poupar mais jogadores por conta das outras partidas que o Vasco ainda vai ter. É lógico que o jogo contra o Corinthians ficou com uma impressão muito ruim, porque poupou, eu acho que até demais. A torcida não gostou disso. Mas também era um jogo que o Vasco tinha o planejamento, estava planejado e concordado que ia poupar alguns titulares, não 8, a maioria acho que a torcida não esperava, mas que ia poupar grande parte dos titulares por conta do importante jogo contra o Puerto Cabello, e o Vasco olha esse jogo contra o Lanús com a mesma importância. Então, essa viagem contra o Ceará, o Carille aí poupou principalmente o Coutinho desse desgaste. A escalação para ver se não vai ter mais, né? Mas pelo menos na viagem é só um. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu espero que dessa vez, se eles não sabiam, né, como fazer e tal, que a culpa é óbvia, que é 100% do Carille, né? Que dessa vez na reunião eles falaram, pode poupar, mas quem você vai poupar? Pra depois não chegar e falar assim, a gente liberou poupar, mas eu não ia saber que eram 8. Você pode perguntar assim, quantos? Quem? Passa uma listinha? Agora eu acho que talvez, né, Jailson? Entenderam que é importante, agora né? Não. Agora não tem essa, né? Tem uma prioridade que é a questão física. E aí eu não estou nem falando de jogador que está perto de estourar, nem de jogador que tem. Para montar o time, você tem que ganhar duelos no meio campo hoje.
Você tem que ter jogadores... Tem esses caras, Marra? Tem. No elenco do Vasco tem. Você vai ter mais dificuldade de velocistas. Jogador para recuperou a bola, opa, vamos lá que os caras estão atacando a gente. Você tem mais dificuldade. Os velocistas do Vasco saem de trás. Na verdade, sai de trás. Que é um... Não, o Paulo Henrique é o jogador mais rápido, né? Até ronquei na risada. Porque aí é um erro na formação de elenco, gente. Isso não é exclusividade do Vasco, Não sei nem se é um erro ou uma limitação que o time tem mesmo, Porque, né? por exemplo, o Corinthians tem isso também. Sim. E a gente está falando de times, de clubes que têm falado de patamares financeiros diferentes. O Corinthians tem esse erro na montagem de elenco. Sim. Se precisar jogar recuado e lançar um ponta rápido, Não tem. você vai ter que voltar no tempo para achar esse ponta rápido. E o Vasco também tem dificuldade nisso. Só que talvez o jogo hoje peça. Confronto no meio campo, recuperou a bola cai no Payet. Cadê meu velocista? Não tem. Está escondido. Não tem. Mas você precisa ganhar os duelos no meio campo. Então, a dúvida é quem vai fazer a dupla com o Hugo Moura, né? No caso, o Hugo Moura tem bastante duelo físico. Aí fica a dúvida em relação ao Jair ou Paulinho. O Jair complementa esse duelo físico, mas sai menos. Acho que tem menos saída do que o Paulinho. Mesmo o Jair no Galo chegava muito. Chegava bem na área. Chegava bem na área. Mas chegava de surpresa. Exatamente. E o Paulinho sobe um pouco mais. Tem que ver o que Carille vai escolher. E no meio, né, são 3 organizadores. Não tem nenhum velocista. O Nuno Moreira não é velocista. O Payet, que vai jogar hoje, não é velocista. O Garré também não é velocista. São 3 organizadores. Agora, seria um problema não ter o Coutinho, né? Mas não deveria ser tão grande porque tem o Payet. Gostei dessa conversa, Bruno. E eu não sei, o Jufo está no dia a dia, assim, mas a sensação que eu tenho é que o Payet, sensação não, é uma constatação. O Payet já empolgou mais. Ele já foi mais protagonista. Hoje virou aquela coisa assim, vamos ver o que rola, né? Não, ali no primeiro ano foi, né? É que eu acho também que... Substituto do Coutinho. É isso. Eu acho que o Jufo pode complementar, porque é isso. Eu acho que antes o Payet, ele era uma estrela, eu ia falar estrela solitária, mas com perdão aos botafoguenses, mas ele era um protagonista mais solitário nesse Vasco, que agora tem a companhia de uma cria da casa, que é o Coutinho, com um elenco um pouco melhor do que quando o Payet chega também, né, Jufo? O Payet viveu um bom início de Vasco, mas foi caindo ao longo dos anos e desde a chegada do Carille, quando o Carille chegou ao Vasco, ele chegou a comentar que não iria jogar com o Coutinho e o Payet juntos até que o time se ajeitasse, até que o time encontrasse uma forma de defender. Bom, parece que acho que não encontrou até agora, porque nunca jogaram juntos com o Fábio Carille. Fábio Carille não é muito fã dos dois juntos, entende que é um ou outro, e desde que chegou o Payet é o reserva do Felipe Coutinho. E a diretoria até tinha, ele tem contrato até maio, a diretoria até o final do ano passado tinha o interesse de renovar ganhando menos, porque os salários do Payet também são elevados. A direção do futebol, o Marcelo Santana, entende que o custo-benefício não vale a pena. Então a diretoria tinha interesse de renovar, mas ganhando um pouco menos. Porém, com a chegada do Carille, o Payet foi totalmente para a reserva, virou um reserva da equipe. E aí, por conta dos vencimentos, o Vasco vive meio que um clima de despedida já dele. Ele não fala muito com a imprensa, ele passa sempre direto e meio que vive os últimos momentos aqui no Vasco mesmo. E o clube já até pensa num meia para a janela do meio do ano, ganhando menos do que o Payet recebe. Mas sim, no dia a dia, o Payet é visto como um jogador que a qualquer tá só esperando vencer o contrato para se despedir daqui do clube. Mas né? Não é surpresa pra ninguém, né? Quando ele chegou, não tinha nem o Verratti. Eles chegaram na mesma semana, só que o Verratti, quando chega, não é um cara badalado. Depois o Brasil descobriu como esse cara é artilheiro, né? E naquele momento o Payet era um cara badalado. Era um cara badalado, claro. Naquele primeiro momento. Sim, ajudou muito o Vasco. O Vasco não tinha nada. Quem entregou, entrega e entregará é o Verratti. Você não tem dúvida do Verratti. Jufo, obrigada, beijo pra você, boa sequência de trabalho, tá? A gente precisa encerrar aqui o Sport Center. Brilhou hoje o Jufo, hein? Brilhou. É isso aí, galera do Vascão, né? Hoje jogo importantíssimo, Payet não dá mais mesmo, né? Já deu o que tinha que dar.
não tem mais condições de continuar com um jogador que não rende, né, galera? Então a melhor coisa nesse momento para o Vasco da Gama é sim se desfazer aí do jogador, né? Não se desfazer, né? Encerrar o contrato. Ele que vai procurar aí alguma outra coisa, algum outro time, ou se aposente porque não consegue mais render, ou diminua bem ali o seu salário, né? Corte aí por mais da metade. O Payet hoje é um jogador que, mais da metade não, né? O Payet hoje é um jogador que 100 mil estaria de bom tamanho, muito bom tamanho aí para o que ele entrega em campo, né? Ainda assim, não sei se o Vasco valeria a pena aí o Vasco ficar com ele por 100 mil. Acredito que ainda assim não valeria muito a pena. Vamos ver como o Vasco vai se comportar no jogo de hoje diante do Ceará com esse tanto de desfalque. Precisa da vitória, né? Se o Vasco vence, ele pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Pelo menos temporariamente ele assumiria, né? Se ele vence. O único jogo que terá hoje é o Vasco e o Ceará. Aí o Flamengo enfrenta o Juventude, o Palmeiras enfrenta o Inter. Se o Inter vence, o Inter vai a 8 pontos. Se o Vasco vence, irá a 9. O Flamengo empata. Coisas do futebol, né? Pode sim acontecer do Vasco vencer e os outros times lá não conseguir desempenhar um bom futebol e acabar tropeçando. Na verdade, o tropeço seria para o Flamengo, né? Porque Palmeiras e Inter ali não tem tropeço. Ou seria considerado um tropeço o Inter perder para o Palmeiras jogando no Beira-Rio. Pode ser também, né? Pode ser um tropeço do Inter aí, que não seria legal também, né? Hoje eu prefiro o Inter vencendo o jogo do que o Palmeiras. O Palmeiras já ganhou título demais, é um time muito beneficiado pela dona CBF, e aí acaba ficando meio chato você ver um time que é beneficiado ganhar todos os anos. Palmeiras, caramba, cara. É absurdo o tanto de pênalti que tem pros caras, o tanto de benefício que tem aí, né? Dizem que o cara lá é palmeirense, né? Dizem, né, que o presidente lá é palmeirense. E as corrupções que a gente está tendo aí, esses reviravoltas dentro da CBF, não sei se a galera tá por dentro aí do esquema, né? Esquema feio, negócio feio aí.